Olá pessoal, vamos seguir aqui com a saga da Anne, né? Dessa vez o volume 2, Anne de Avonlea. Bom, nesse volume 2, a Anne e a Marilla estão vivendo sozinhas, né? E depois daquele acontecimento do final do volume 1. E elas estão ali vivendo em Green Gables, mas ocorrem algumas novidades. Elas passam a ter um novo vizinho, o Sr. Harrison, que é um homem bem peculiar, com características bem próprias dele, né? Você entende que ele não é uma pessoa muito limpa, né? A casa dele é uma bagunça. Ele só costuma lavar a louça só aos domingos e de preferência quando chove, né? Então ele vai juntando ali tudo para lavar só uma vez. Ele tem um papagaio, o Ginger, que fala coisas bem inapropriadas. A Anne é uma vítima das falácias desse papagaio, mas é o companheiro do Sr. Harrison. E no começo ele se desentende com a senhora Lindy, mas depois eles se acertam, né? E tem um outro acontecimento que muda a vida da Marilla e da Anne, que é o falecimento de um parente distante da Marilla, que tinha gêmeos, um menino e uma menina de 6 anos, Dave e Dora. E com o falecimento da mãe, essas crianças passam a ter apenas um único parente, que é um tio. No entanto, devido a algumas circunstâncias, o tio não pode ficar com eles e a Marilla acaba sendo a única parente que está disposta, né, a ficar com essas crianças. A Anne dá toda a força para ela adotar as crianças, né, ajudar com elas e tudo. E a Anne isso já é uma característica dela, né? Ela é uma órfã que foi adotada. Então ela quis fazer o bem por mais alguém, normal, né? E elas decidem ficar com as crianças, até porque não há outra escolha para essas crianças. E o Dave é um menininho bem arteiro, que deixa elas assim malucas, principalmente a Marilla, por todo aquele jeito dela rígido. A educação que ela deu para Anne foi uma educação que deixou claro, né? Ela não era de ficar mimando a criança, né? Ela era daquele jeito. Mas aí o Dave chega para testar ainda mais os limites da Marilla. Mas por outro lado tem a Anne, que é super carinhosa, cuida muito bem deles. Como se fosse uma irmã mais velha, né? Porque aqui a Anne está com 17 para 18 anos. E ela cuida muito dessas crianças, ama essas crianças muito. Então, assim, e a Dora, por outro lado, é uma menininha bem tranquila, que não dá trabalho de forma alguma, não reclama de nada. Ela vive no mundo dela, toda calminha, assim, chega até a ser monótona, né? Pelos relatos da Anne e da Marilla, elas preferem o Dave, né? Porque ele, apesar de tudo que ele apronta, crianças que aprontam, né? O povo diz, significa saúde. Eu não posso discordar, porque é assim mesmo. E ele apronta muito com ela, apronta com os vizinhos, mas é um menino que captura a todos. E aí, tudo isso, né? E aí surge uma nova personagem, que é a senhorita Lavandier, que é uma senhorinha, uma moça solteirona, que mora distante de Avonlea, de Green Gables, na verdade, mora em Avonlea. E ela tem uma casinha, ela é uma senhora toda diferenciada. A casa dela é uma casa de pedra, que ecoa ecos, né? Tem uns ecos lá por ser de pedra. E é uma senhorita, né, que viveu um grande romance no passado. Então, assim, ela vive muito solitária, com apenas uma jovenzinha que ajuda ela. E, por acaso, a Anne e a Diana conhecem a senhorita Lavandier e passam a ficar amigas, né? Elas se identificam, a Anne e essa senhorita, porque elas têm a fantasia, esse ato de imaginar é muito igual. Elas têm essa imaginação aguçada, veem as coisas, fantasiam, criam coisas na cabeça. E devido à solidão que a senhorita Lavandier vive,
ela acostumou. Para ela o normal é viver fora da realidade. Você vê pelos hábitos dela, pela alimentação, pelo jeito que ela se veste, tudo assim, ela foge da realidade devido à solidão em que ela vive. Tem também um menininho, que um dos alunos da Anne, que é o Paul Irving. A Anne se identifica muito com esse menininho, porque ele também tem essa imaginação, essa coisa de fantasiar, de viver em outros mundos, com outras criaturas. Ele é igual a Anne, são almas gêmeas, né? Que aí passam a ser 3, porque a Anne, o Paul e a senhorita Lavendia. Então, assim, os 3 se dão muito bem, dão muito certo essa amizade. E é bem interessante essa parte, porque ir à casa da senhorita Lavendia, a mansarda do Eco, como eles chamam, a propriedade dela, passa a fazer parte da rotina da Anne. A Diana também vai várias vezes, porque elas ficam muito amigas. Surge ali uma amizade verdadeira, bonita. E a Anne vai descobrindo sobre o passado dessa senhorita e acontece muitas coisas devido a isso, né? Ela tem uma reviravolta na vida, uma mulher que vivia até então solitária, afastada de todos. Ela passa por uma reviravolta que muda tudo na vida dela e é muito bom, muito positivo. Pro Paul também, que é um menininho que vive com a avó. O pai mora distante para trabalhar, perdeu a mãe muito cedo. E ele vive com a avó também cria ele muito bem, mas ele preferiria ter uma mãe, né, e alguém que tivesse pensamentos parecidos com o dele. E tudo isso vai acontecendo, você vai descobrindo o que aconteceu no passado da vida deles e tudo isso leva a um desfecho feliz. Então é isso, né, o livro é bem parecido com o volume 1 em termos de enredo, gostei igual, né, gostei mais do 1, mas esse daqui também não perde em nada. Eu li nessa edição aqui da Martin Claret, mas eu também tenho ela na edição da Ciranda Cultural. O meu tá guardado, não mostrei, não vou mostrar agora porque eu nem sei onde tá. Mas eu tenho também, apesar dessa menininha aqui não ser muito bonitinha, né? Eu acho mais bonitinha a outra capa. Mas esse aqui é em capa dura. Ele vem, é uma edição que vem com fitilho, veio também com uma agendinha, capa dura e com uma cartela de adesivos. Com um livro dessa edição aqui da Martin Claret, um livro custa o preço de toda a coleção da Ciranda Cultural. Mas esse aqui estava numa promoção relâmpago, eu peguei ele, paguei acho que uns 15 reais há um ano atrás, mais ou menos. Então eu resolvi comprar para ter mais de uma edição, né? Achei bonita por ser capa dura e tal. Mas tem um porém, né? Eu prefiro a da Ciranda Cultural. Por quê? Porque além do preço, esse daqui eu encontrei bem mais erros de escrita. Erros gramaticais mesmo, faltando letra, uma letra a mais, 2 palavras repetidas. Nesse aqui tem bem mais erros do que naquele, que apesar de ser uma edição bem mais simples, bem mais barata, tem menos erros do que essa aqui. Essa daqui é mais pela beleza mesmo, pela durabilidade, pela folha ser um pouquinho mais grossa e tal. Mas, questão de tradução, de qualidade do texto, eu prefiro aquela. Né? Então, assim, se você vai comprar essa coleção, veja bem, né? Talvez, se você quiser investir nessa daqui, tudo bem. Mas saiba que vai encontrar mais erros nessa aqui do que naquela. Então, é isso. O livro é um pouquinho mais grosso também. Esse aqui tem 367 páginas. Todos têm mais ou menos essa quantidade, de 250 a 350, mais ou menos, tá? Eu já estou lendo o terceiro. E é isso. Continua qualidade ótima da coleção. Vale muito a pena ler aí para as meninas, meninos, a partir de 8 anos. Até aqui eu achei tranquilo para essa idade, né? Não sei a partir agora do terceiro. Mas até aqui tá tranquilo. Então é isso. Tchau, tchau.